Eu sou Sandra Sade e estou na minha semana de estreia aqui na VV8 TV, em Valinhos e Vinhedo, canal 8 da NET. E o objetivo do programa É Tudo Questão de Atitude é conversar com especialistas, com amigos que possam falar das saúdes do ser humano. O ser humano integral, ele é formado de várias saúdes, a financeira, a social, a familiar, a intelectual. E como no malabarismo, a gente tem que dar conta de todas essas saúdes. Hoje veio falar com a gente o Yossi Ariel, é um amigo muito querido e que é um especialista em educação financeira. Não só pelo momento que o brasileiro tem passado hoje, mas acho que sempre a gente conseguir entender um pouco de educação financeira e o quanto isso é importante na nossa vida é fundamental. Então quem vai falar com a gente sobre isso é o Yossi. Você tá bem, Yossi? Tudo ótimo e você? Tudo na paz. Me fala uma coisa, saúde financeira. Nunca foi algo que eu me preocupei muito, né? E eu refletindo sobre esse nosso programa, eu fiquei pensando, se a gente não aprende na escola e muitas vezes não aprende em casa, como é que a gente vai saber sobre educação financeira? Bem, infelizmente no Brasil não se aprende na escola e muitas vezes não se aprende em casa também. Realmente, educação financeira deveria ser algo muito importante para uma sociedade, principalmente uma sociedade subdesenvolvida. Eu entendo que a economia ela vai levar bem-estar, ela estuda o bem-estar, ela busca formas de trazer bem-estar social. E se você olhar a cada indivíduo cumprir o seu papel de gestor financeiro em uma sociedade, que vai fazer uma economia forte. Então, individualmente, cada um deveria cumprir seu papel aí de agente econômico e isso se ela soubesse realmente como lidar com as finanças. É interessante que o que o Yossi falou é verdade, né? A gente não tem na escola, não tem em casa. E ele até criou uma empresa que ele é coach financeiro e da empresa que ele criou que chama Daat Soluções Financeiras. Fala pra gente sobre essa empresa, Yossi, e por que você decidiu fazer isso? Realmente é porque tem uma demanda grande e ninguém supre isso? Realmente tem uma demanda grande. Eu tenho visto muitas pequenas e médias empresas no Brasil que eu visito e elas têm um problema, geralmente o dono, ele é muito, a cultura, eu acredito, brasileira é muito intuitiva, então eles não usam muita razão para tomar as decisões ou para fazer investimentos, então isso acaba prejudicando muito as empresas. A Daat, ela surgiu com esse papel de ajudar os empresários, a nossa visão, inclusive, é tornar os empresários milionários, né? E essa realmente a nossa intenção. Então, nós queremos levar o conhecimento financeiro profundo para dentro das empresas. Eu diria até financiarizar as empresas, para que o dono ou o gestor da empresa realmente saiba gerenciá-la, olhando primeiro as questões financeiras. Eu já não sei nem como fazer isso, né? Eu tenho uma empresa e sei que o quanto é importante a gente pensar em fluxo de caixa, mas exatamente o quê? Como que hoje a gente está falando de um Brasil que está realmente com muito problema social, com muito problema financeiro, né? Com crise. Eu nunca vi tanta empresa quebrar, apesar que eu tenho 40 anos, deve ter já acontecido muitas outras crises. Agora, eu fico imaginando, como orientar, Yossi? Como que a gente faz essa orientação para as pessoas? Como você, através da tua empresa, faz? Porque muitas vezes o empresário se encontra perdido, né? Exatamente. Bom, a primeira sessão do coach financeiro, porque vai ser tudo online, na verdade, nós estamos falando dela, mas ela vai ser lançada em outubro, e nós temos desenvolvido a empresa, na verdade, porque boa parte vai ser gratuito. Nós vamos dar o coach gratuito para que as empresas consigam se organizar financeiramente. E assim, hoje nós temos 54% dos empregos do Brasil são gerados por pequenas e médias empresas. Então elas têm um papel fundamental na economia. São 17 milhões de pessoas empregadas nesse tipo de empresa.
O que nós queremos... A primeira sessão lá diz o seguinte, que finanças é comportamento. É uma questão de comportamento. Então, por isso que é um coach financeiro, não é uma consultoria financeira. Porque nós queremos discutir mais do que finanças, é o comportamento, é o autocontrole da pessoa. Por que uma pessoa vira funcionário? Né? Eu diria que você ser funcionário é você ser escravo de um modelo. Você vira funcionário por uma questão de medo, porque você tem medo de não conseguir pagar suas contas, e daí você fica preso por uma ambição que pode ser ilusória. Então você fica lá esperando muito tempo para ser promovido e achando que aquilo vai trazer a segurança financeira para você. Eu não acredito nisso. Eu acredito no empreendedorismo. Eu acredito que as pessoas precisam lutar para serem empresários, né? Mas se todo mundo se diz ser empresário, tem lugar para todo mundo? Porque vão precisar de funcionários, né? Ou isso nunca vai acontecer porque sempre vai ter funcionário? Nunca vai acontecer porque não é todo mundo que tem o ânimos empreendedor. Existem muitas pessoas que têm, mas não conseguem desenvolver por conta de medo. E é justamente isso que nós queremos trazer com a Daat. São soluções para que ela perca esse medo e para que ela faça as coisas de forma racional e não de forma emocional, tomar decisões irracionais por conta do desejo dela. Daí, essas pessoas que nós gostaríamos de trabalhar e ajudar e estar com ela aí por muito tempo até ela se tornar uma milionária e gerar muitos outros empregos para pessoas que não são empreendedoras. E ela conseguir fazer isso de uma forma organizada, disciplinada, racional, calculada. Então esse é o objetivo da Daat. Gente, é interessante ouvir o Yossi falar, porque de novo, vocês vão me conhecendo aos poucos, eu tenho 2 filhos pequenos em casa, e um deles esses dias me falou assim, mãe, o que eu preciso fazer para não ir mais para a escola? Eu falei, nada. Você não tem essa opção aqui, você vai para a escola. Eu disse, não, mãe, porque o que eu acredito é o seguinte, que você e o papai estudaram, batalharam pra caramba, pegaram um certificado para ir para a escola, para arranjar um emprego, para arranjar trabalho, e para arranjar no trabalho dinheiro. Eu não quero passar por isso. Eu, na realidade, quero fazer alguma coisa que não seja o mesmo caminho que vocês fizeram. E eu falei, filho, não tem jeito, a gente está no Brasil, o certificado é importante, a graduação é importante. Passa uma semana e ele fala assim, mãe, eu sei o que eu posso fazer para não estudar mais. Não é que eu não quero ter conteúdo, isso eu vou sempre ter, mas eu sei o que eu preciso fazer para não estudar mais. Assim, o quê? Ele assim, aplicar em bolsa de valores. Eu comecei a dar risada assim, cara... E né, eu sou da geração que assim, você tinha que fazer poupança. Só que hoje a poupança rende menos do que tudo que a gente compra, né, no mercado, em todos os lugares. Então hoje eu sei que poupança não é investimento. E ele já está com uma ideia de bolsa de valores. Você acha que é possível? É isso mesmo? Quanto mais cedo, melhor é? Qual é a tua opinião sobre isso, Yossi? Com certeza. Você investir, primeiro você ter essa noção já de pequeno é muito importante, né? Porque geralmente as pessoas consomem, são muito consumistas porque elas estão apegadas a essas emoções, esses desejos de curto prazo, e elas acabam gastando muito mais do que ganham, né? E daí não agregam valor no dinheiro delas, né? Então, acho que o primeiro é ele ter esse conceito enraizado nele. Para mim, isso é mais importante do que ele começar a investir até. E o segundo ponto é que, com certeza, se ele começa a investir mais cedo, a probabilidade de ele ter sucesso ao longo do tempo é muito grande. Mas, desculpa, por quê? Isso porque você está falando dos juros compostos? Por que se ele começa cedo? Porque também se ele começa cedo com R$5.000, investe na bolsa e perde tudo, não importa a idade, né? Aí depende do investimento. Você tem que fazer sempre um investimento a longo prazo, né? Não pode ser a curto prazo. E aí a economia é cíclica. Então ela sobe e desce. As ações, você não pode investir em uma ação no desespero.
tem o efeito manada que a gente chama em finanças. O povo, todo mundo está investindo na Petrobras. Está subindo, aí vai todo mundo investindo na Petrobras. Dali a pouco começa a descer. Todo mundo tira o dinheiro da Petrobras. Não é assim que se investe. Você tem que ter autocontrole para investir. Então, você investe e sabendo que em momentos vai aumentar e em momentos vai diminuir. O Buffett, que é um grande investidor americano, o terceiro mais rico do mundo, ele é um investidor em bolsa de valores. E ele sempre dizia, né, que quando está todo mundo vendendo, ele compra, e quando está todo mundo comprando, ele vende. Barato. Ele vai na contramão. Exatamente. E aí, por isso que ele ficou bilionário, né? Mas, assim, além de investir em bolsa de valores, realmente, poupança não é um bom investimento. Só que é onde o brasileiro mais investe. Porque o brasileiro não tem educação financeira, justamente por isso. O brasileiro, a sociedade brasileira é uma sociedade, eu costumo dizer que é um pseudo-socialismo, que as pessoas não entendem de finanças e nasceram para ser trabalhadoras. Né? Elas querem, sei lá, estabilidade. E eu concordo com o Lucas, inclusive, esse negócio de estudar. Realmente, o estudo é uma coisa arcaica. Não existe. Aquele negócio foi criado para o Fordismo, acho que para a época antes do Fordismo, que era feudalismo. Acho que criaram a escola no feudalismo e não inovaram até agora. Porque não é. Cada pessoa tem uma inteligência. E cada pessoa, você deveria partir da pessoa para o ensino. Que ela conseguisse desenvolver a inteligência que ela tem. Porque cada um já traz a sua luz, né? Porque aluno significa sem luz, né? E isso eu não concordo. Cada um já traz sua luz, então eu acredito que você precisava explorar essa luz e não tentar ensinar regras que não fazem sentido para nada. Olha, eu trabalho com crianças, né, no projeto Embaixadores da Prevenção, e o que o Yossi falou é o que eu concordo completamente, né? Como é que você não vai dar uma luz muito mais forte, né, botar o holofote na luz que já vem com a pessoa, né? E quando a gente brincou do Lucas, realmente, esses dias ele precisa usar óculos, ele queria comprar um óculos, ele perguntou se o meu pai poderia com ele comprar óculos. Eu falei assim, por quê? Eu sou sua mãe? Não, mãe, porque eu pesquisei e tem uma loja no shopping que vende óculos de acordo com desconto proporcional à idade. Então eu prefiro pagar menos 91% do que menos 43%. Eu assim, gente, né, eu jamais teria feito essa conta. A outra que eu achei barata, ele estava com as figurinhas da Copa e ele entrou na internet e começou a comprar lá 7 do Neymar e 4 do Pelé. Eu falei assim, mas pra quê, filho? Mãe, lá na escola nós estamos trocando uma figurinha do Pelé por 7 de outras. Tem maneira mais rápida e barata de eu acabar com o meu álbum? Eu nunca teria imaginado nisso também. Então eu acho que é o que você falou do ânimo, também da alma, né? É como a pessoa vem. Vamos parar um pouquinho para o nosso rápido apoio cultural e a gente já volta. Hoje, no programa É Tudo Questão de Atitude, eu estou entrevistando o Yossi Arel. Ele é especialista em educação financeira, principalmente para empresas. Mas eu tenho sempre trazido aqui no programa um livro que a gente possa falar sobre o tema do programa. E eu trouxe para a gente hoje, Yossi, esse livro, Ter Dinheiro Não Tem Segredo, Educação Financeira para Jovens. E aqui tem uma parte dele que diz o seguinte, que o ciclo da saúde financeira é diagnosticar. Então, você saber quanto que você gasta, quanto você ganha e como economizar, sonhar e aí colocar um orçamento para esse sonho e também poupar. Eu não sei se é essa ordem, eu não sei se antes é poupar, depois a gente pensa no sonho. Qual que é a tua opinião sobre isso? Poupar depois que você agregou valor no dinheiro. Quando eu falo agregar valor, eu falo que você gerou lucro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é gerar lucro no dinheiro. Eu já vi empresários que consideravam o faturamento como lucro. E faturamento não é o lucro. Faturamento, você tira de lá os custos, os impostos que você tem que pagar, as despesas financeiras, e depois de tudo dessa subtração, você tem um lucro. Desse lucro que você faz os seus investimentos, você poupa, né? E usa isso para fazer bons investimentos.
sempre é bom você analisar o risco do seu investimento. Então, sempre existe, quanto mais risco, maior o lucro. Então, mas você tem que analisar esse risco. Sempre é uma relação de risco versus retorno. Então, quando você pega esse lucro e investe, aí você vai ter com juros compostos, que você havia dito, né? É sempre melhor quando você é investidor, juro composto é fantástico, né? O Einstein dizia que os juros compostos é a maior força do universo, porque ele é uma escala geométrica, então você soma os juros que ganhou, aí você soma e coloca juros em cima daquela soma, entendeu? Por não isso tem que como perder nunca. É uma escala geométrica, você nunca perde, não é uma escala aritmética. Então, quando você poupa e investe, aí você consegue ir ao longo do tempo tendo cada vez mais retorno. Lógico que analisando o risco versus retorno. Os judeus, eles investem sempre 1/3 em alto risco. 1/3 do que eles têm, eles investem em alto risco, porque daí eles sabem que se eles perderem, tudo bem, é 1/3 do que eles têm, mas se eles ganharem, 1/3, consegue aí um ganho bacana. Tem um ponto que eu acho importante, que eu incluiria aí, é a questão de compartilhar, né? Eu acho muito eu acredito nisso, que compartilhar é muito importante para que as pessoas, eu acredito que o dinheiro, pelo dinheiro, ele é frio, ele não tem alma. Ele passa a ter alma quando você sabe compartilhar. Tem que ter um sentido maior, né? Tem que ter um sentido maior, Agora... Aí eu acho que tem que fazer investimento, mas também tem que saber compartilhar, ajudar outras pessoas a, por exemplo, se encaminharem e conseguirem também organizarem as finanças dela ou investir em boas ideias. A sociedade judaica, ela tem muito isso, né? O Israel hoje é o país que mais tem inovações no mundo, justamente por isso, porque os que já têm investem nos que não têm. Então, mesmo que seja um risco alto, eles fazem Exatamente. Isso. Mesmo que não seja para você ter retorno, mas você tem que ter uma parte do seu dinheiro, que seja os 10% que está na Bíblia, para investir, porque isso vai te fazer um bem. Por que um bem? Para você saber que o dinheiro é menos importante. Existe coisa mais importante que o dinheiro, que é a sua capacidade de compartilhar, de enxergar as outras pessoas, de colocar a alma aí no que você está fazendo. E a gente está falando no programa de hoje sobre saúde financeira, sobre a importância do autocontrole na saúde financeira, sobre a importância de mudar um pouco essa cultura do brasileiro de não saber investir. Mas tem hora que eu fico pensando, parece que as contas não se fecham, porque um brasileiro que ganha um salário mínimo, com tudo tão caro, né? Um dos livros que eu li para a gente conversar, ele fala o quanto é importante você guardar 50% ou 40%. Gente, é impossível. Então, eu queria a tua opinião sobre isso. O que você acha sobre isso? É difícil hoje o Brasil, viver com salário. Eu concordo com você sobre isso, concordo que é muito difícil, e os bancos no Brasil são muito tiranos, eu diria. Esses dias eu que cuido da minha avó, né, e eu recebi uma carta do banco falando que ia aumentar a tarifa do banco, da aposentadoria dela, que eles cobram. Aí eu ia sair de 3% para 8% do que ela ganha. Aí eu falei assim, nossa, eu abri a carta, quase que eu chorei, né, de pensar, né, quantas pessoas, o banco é bilionário e aí quantas pessoas eles tiram 8% para conseguir lucrar ainda mais de uma pessoa aposentada. É injusto, né? Eu fiquei achando bastante injusto, assim. Mas quando você, o dono da Wizard, né, ele dizia que ele ganhava menos que um salário mínimo quando ele começou a juntar dinheiro e investir na ideia dele, assim. E o investimento dele foi interessante, porque ele tirou uma parte do dinheiro, foi investir para buscar investidores. Então, ele disse que ele sentava com a esposa dele no final do mês e eles
contavam os centavos para conseguir sobrar dinheiro para investir na ideia dele. Então, é difícil? É muito difícil, mas é possível. Talvez você fazer isso por um período, por um tempo, se esforçar, investir em poucas coisas, buscar lugares que são mais baratos. Isso que é a disciplina? Exatamente, isso que é a disciplina. Eu vejo o brasileiro, eles investem muito em festa, em churrasco, é um povo muito festeiro, né? Eu acredito que se eles investirem menos nisso, ainda sobra um pouquinho para eles começarem a poupar e garantir um futuro melhor, né? E ajuda a saúde física, porque emagrece, né? E tem um ponto importante, aí que entra a educação, né? Ok que eu acho o sistema educacional ultrapassado, mas de qualquer forma é importante você buscar informação. Então, seja na internet, seja buscando livros de outros países, mas a informação e a educação é importante nesse ponto. Se você quer investir, pesquise. Se você senta lá no banco e pergunta para a sua gerente, ela vai fazer você investir em coisas que ela lucra, não que você lucra. Ela está pensando nela primeiro, no bônus dela, em título de capitalização. Aquilo é um roubo. Então, esse tipo E a internet está aí, né? Ela te dá muitas possibilidades de buscar informação e conseguir fazer bons investimentos. Com certeza. E quando a gente fala de educação, né, fala de escola, o Lucas briga muito comigo por causa disso, e ele fala, mãe, os professores lá, eles têm uma mentalidade diferente, que não tem a ver com essa de investir, né? E eu li uma historinha esses dias que eu falei assim, nossa, vai dar certo na hora que eu te entrevistar. A historinha é mais ou menos assim, tava um pai, um amigo do pai e a filha. E os três estavam conversando quando o pai vira e fala assim para a filha, o amigo do pai fala para o pai, nossa, tua filha tá grande, 9, 10 anos já, e pergunta para a filha, o que você vai ser quando crescer? O amigo do pai pergunta. E a filha fala assim, presidente. Aí o amigo do pai fala, nossa, e o que você vai fazer? Qual que é a tua primeira ação? E a menininha fala assim, eu vou dar casa e comida para todos os moradores de rua. O pai vira para a menina, bate assim no ombro, minha socialista. E aí o amigo do pai fala assim, mas querida, não precisa ser presidente para fazer isso. Eu preciso cortar a grama lá de casa. Eu te pago R$100 para cortar a grama lá de casa. A menininha olhou para ele e falou assim, e depois que você ganhar os R$100, você dá para o menino de rua, né? E ele vai juntando e ele compra a casa dele. Aí a menininha virou e falou assim, não, por que eu tenho que cortar a grama para dar o dinheiro para ele? Chama ele para cortar a grama e aí ele ganha dinheiro. Aí o amigo do pai falou assim, minha capitalista. Não é isso mesmo? Você tocou num ponto que eu sou altamente crítico, né? Porque eu sou liberal, capitalista liberalista. Eu sou extremamente contra o socialismo. Extremamente contra, porque nem Deus é socialista. Se Deus fosse socialista, ele teria criado todo mundo igual. Ele não criou todo mundo igual. Faz sentido. Assim, a única forma econômica que funcionou no mundo, que funcionou pro estilo de pessoas, de humanidade que nós temos, é o capitalismo. E o capitalismo trouxe o capitalismo liberal, não esse capitalismo pseudo-comunista do Brasil, o capitalismo de Estado. Porque hoje o Estado é que define o capitalismo no país. O Estado não faz nada bem feito e quer se meter num lugar que ele não conhece, entendeu? Ele devia fazer saúde bem feita, educação bem feita, e ele quer se meter no setor privado. Não faz o menor sentido isso. Por exemplo, hoje nós temos 152 empresas estatais no Brasil. Elas dão prejuízo de 1 trilhão. Nossa. 1 trilhão que a gente tem que pagar dos impostos para essas empresas porque elas dão prejuízo. Quando, na verdade, se fosse uma economia liberal, estaria tudo privatizado. E hoje você fala em privatização, o que acontece? O povo fica contra a privatização
Isso é um absurdo. Privatizou a telefonia, e a telefonia hoje, olha o tanto de emprego que gera a telefonia porque privatizou. Na época ninguém tinha telefone, você comprava telefone igual comprava terreno da década de 80. Realmente. Agora vamos olhar países que têm uma economia aberta, liberal. Hong Kong, por exemplo, uma cidade que só tem pedra. Eu fui o ano passado para Hong Kong, só tem pedra, não tem nem água. A água lá você tira do mar e saliniza. E é um país extremamente rico, muito rico. Justamente por isso, porque ele abriu a economia, abriu para o mundo a economia e tem conceitos extremamente liberais. O governo não interfere na gestão econômica. Mas vai demorar demais, a gente nunca vai chegar nisso. Eu espero que chegue, mas realmente, desde o Roberto Campos, que eu sou muito fã, que foi um economista brasileiro, liberal, ele é da década de 60, ele participou do governo brasileiro de Vargas até Fernando Henrique Cardoso, e ele lutou durante toda a vida dele por um país assim. Mas realmente o Brasil tem uma dificuldade justamente por isso, porque eles querem defender o trabalhador e daí não conseguem. Por quê? Porque isso dá voto, lógico. Só que sem empresa não tem trabalhador. O trabalhador vai fazer o quê se a empresa não estiver forte? Com certeza. Aí vai quebrando tudo, né? Vai exatamente. Quebrando. E hoje o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. Mais fechadas. Se você tem pesquisas do Credit Suisse que eu estava vendo há dias atrás, mostrando que o Brasil é um dos países mais fechados. Ele tinha que se abrir para o mundo. E se o governo, o presidente não quer, que os governadores se abram, que os prefeitos se abram para o mundo. E busque uma economia liberal, que isso com certeza, uma economia de mercado mesmo, que isso com certeza traz prosperidade para o povo. Socialismo é divisão de miséria. Olha, você sabe que eu não acredito que está acabando, né? Falamos por meia hora já. E a você que está aqui com a gente, obrigada por estar aqui no programa É Tudo Questão de Atitude. A você, Ios, muito obrigada pela sua presença. Não vai ser a primeira só, vamos ter muitas outras. E eu te espero na próxima semana com o programa É Tudo Questão de Atitude. O nosso objetivo é falar de atitudes que possam fazer as nossas saúdes, a física, a financeira e a social, cada vez melhor.